Trazer para vocês hoje algumas regras, sabe, de como ser ouvido por Deus, de como ser assistido por Deus, de como ser socorrido por Deus. Mas depois que eu comecei a entrar dentro da palavra de Deus e viajar dentro dela, eu descobri que a regra é a seguinte: não há regra. Não há regra. E eu vou provar para vocês, aqui dentro da palavra de Deus, que Deus está te socorrendo. Do jeito que você é, com a sua forma de ser, com a sua forma de se colocar diante de Deus, ou não se colocar. O fato é que você veio aqui para o culto hoje para saber que Deus está operando na sua vida. Deus está operando na sua vida. Amém. Oh, aleluia. Mateus 8, 1-3 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Vamos voltar lá. Esse cara aqui sabia que Jesus era Deus, sabia que a Deus se adora, amém? Sabia que este Deus que se adora é poderoso para fazer grandes milagres, e ele venceu algumas situações, mas conseguiu, chegou onde Jesus estava, e ali tinha muitas pessoas doentes, não é? Porque Jesus estava, quando você vai para trás, Jesus estava operando ali, muitas curas, ali tinha muito aleijado, cego, surdo, mudo, e Jesus estava operando. E as pessoas estavam, uns assistem, não é assim? Uns ficam contemplativos, outros são ministrados com milagres que acontecem para a edificação da sua fé. Porém, queridos, o fato de um leproso chegar ali, todas as atenções se virou para ele. Porque um leproso não podia estar ali naquele lugar. E a lepra era uma doença que não dava para se esconder. Porque os primeiros lugares que a lepra começa a estourar são lugares que estão descobertos, não é? Então, aquele homem certamente foi visualizado como alguém que não poderia estar ali no meio social, mas chegou, passou pelas pessoas, talvez as pessoas fizeram até um corredor para ele, porque se alguém chega com uma doença maldita e altamente contagiosa e sem cura, como naquele tempo, certamente ninguém quis ficar perto daquele homem. E aquele homem pôde chegar perto do Senhor. E ele, primeira coisa que ele fez, ele adorou. Adorou. Talvez você seja uma pessoa assim, que sabe que Deus quer a sua adoração. Que já aprendeu que quando você agrada a Deus, Ele satisfaz os desejos do teu coração. Eu sei que muitas coisas na minha vida foram mudadas, porque na hora mais complicada, que tudo dizia não, eu falava, é hora de adorar. Tem hora que a gente nem tem força para pedir, mas o Espírito de Deus se apodera de você e você tem vontade de adorar. E enquanto você começa a adorar, todo o teu ser começa a ser visitado por Deus. E o Senhor vai mudando as coisas na nossa vida. Muitas portas na minha vida eu vi abertas, porque na hora de murmurar, reclamar, ou até clamar, eu não sabia o que orar, eu não sabia o que clamar. Mas adorar, eu sabia. E aí então começava a adorar a Deus. E eu via Deus agindo. Quando aquele homem ajoelhou diante do Senhor,
ele disse algo maravilhoso. Ele diz assim: Senhor, versículo 2, se quiseres, pode. Ele declara que ele sabe que o Senhor podia curá-lo. Dentro desta frase, ele declara que ele sabe que ele depende da vontade do Senhor, do querer do Senhor. Amém? Diga assim: eu sei que o meu Senhor pode todas as coisas. Eu sei que Ele pode fazer todos os milagres que eu preciso. Eu só preciso aceitar o seu querer. E eu me uno ao seu querer, Senhor. Ainda que eu não entenda agora, sei que eu vou entender depois. Senhor, se tu quiseres, tu podes operar o que eu preciso. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Jesus foi seco com aquele homem, depois de ter dado um carinho para ele, porque Jesus o tocou. O tocou. Imagina a hora que Jesus toca no cara leproso. Aqueles fariseus virou, ele está imundo. Olha, ficou imundo. Pegou a lepra do outro. Aí Jesus fala, quero, fica limpo. E a lepra deixou aquele homem. E aí? Não era mais leproso. Amém? Aí aqueles fariseus que queriam provar que Jesus tinha tocado um leproso, cadê o leproso? Não existia mais leproso, o homem estava curado. Amém? Jesus só falou isso para ele, eu quero ser limpo. Olha que gostoso. Às vezes, numa palavrinha, Deus responde tudo o que a gente está precisando. Às vezes, a gente pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e vai virando, não é assim, vai agora, Deus, fala agora. Não é, não falou. Agora então vai, Senhor, 1, 2 e já, aqui. Não, não falou. Não, vou pegar uma Bíblia nova. Essa está muito marcada já. Pá, não é. Fica ali um tempão e parece que Deus não fala com a gente. Ele está falando, sim, porque é na maneira dele. Amém? Deus já falou comigo até em página em branco da Bíblia, que eu fiquei sem saber, deu um pânico em mim tão grande. E aí depois Deus me explicou. Não vou contar hoje, tá? Queridos, agora vamos lá para a palavra de Deus, no livro de Marcos. Pega o capítulo de número 9. Versículo 21 diz assim: e perguntou ao pai dele, quanto tempo que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aqui nós vemos a história de um homem que estava sofrendo demais com um filho lunático, não é? Um filho possesso, um filho que era atormentado demais. E os discípulos já tinham orado, já tinham ministrado aquela família, já tinham expulsado aquele demônio. Porém, aquele menino continuava atormentado e possesso por esse espírito que o convulsionava. E esse homem tão desgastado que estava, de tantos anos sofrendo com esse filho, com tanta esperança que ia chegar ali, que os discípulos do Senhor iam ajudá-lo, e o milagre ia acontecer, e nada aconteceu. Foi um orou, foi outro orou, e nada aconteceu. Aí quando Jesus desce do monte e chega diante deste homem, tem aquele diálogo com ele, não é? Pergunta quanto tempo que ocorre isso na vida do menino. E esse homem pega e fala algo totalmente o contrário do que
aquele leproso disse. O leproso falou assim: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Não foi assim? Agora esse diz assim, o quê? Como? Se tu podes fazer alguma coisa. Oi, irmãos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse não declarou que Jesus podia dizer. Quer dizer, agora é o seguinte, só sobrou você, Jesus. Tem mais ninguém para eu recorrer. Então é o seguinte, se o Senhor pode, se tu podes alguma coisa, tem compaixão, tenha dó. Amava Soxedrenai. Jesus curou o leproso. E o que aconteceu com esse lunático? Jesus repreendeu aquele espírito maligno e aquele menino ficou curado, ficou liberto. Amém? Jesus só deu uma resposta para este homem. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí aquele homem fez o quê? Uma reflexão. Aí nos versículos aí embaixo você vai ver, ele fala assim: Senhor, então acrescenta na minha falta de fé. Aquele homem refletiu sobre aquilo que ele disse e viu que ele tinha falado uma bobagem, que tinha falado uma besteira. Mas o que tinha levado ele a falar isto era o desgaste da luta, do sofrimento, da correria, de tantos anos com o mesmo problema sem ser resolvido. Talvez sua vida também pode estar acontecendo isso. Uma coisa que não se resolve, uma coisa que não muda, uma coisa que você não enxerga mais de uma perspectiva. Já recorreu, já fez, já se humilhou e parece que não alcança o resultado que você tanto precisa. De repente você pode soltar uma bobeira, uma palavra errada, no lugar errado. Só que eu vou dizer para você, se Deus estiver diante de você, Ele vai ter compaixão, sim, de você. Porque uma coisa esse homem disse: tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia, usa de misericórdia. Ele estava incrédulo já. Talvez você também já esteja assim. Pastora Elizabeth, eu já tenho razão, sabe? De estar desgastado nessa luta, de recorrer, de buscar. Tenho feito tudo certo. Afinal de contas, o pai desse garoto não tinha feito nada errado. Ele foi aos discípulos. E os discípulos não conseguiram dar o resultado que ele precisava. Talvez você possa dizer assim: mas eu estou fazendo tudo certo e nada na minha vida. Eu estou fazendo tudo direito e eu não vejo milagre acontecer na vida minha. Poxa, que ele chegou agora ali, poxa, menos merecedor do que eu. Já está ganhando um monte de bênção. Eu nasci num berço cristão. E não estou vendo as coisas acontecer comigo, eu já estou cansado, eu já estou desgastado. Senhor, se o Senhor pode mesmo, então faz comigo. É como um desafio. Só que o Senhor conhece todas as coisas. E quando aquele homem pediu compaixão, Jesus provou que Ele tem compaixão. E o que Deus te miriendrerovenaste, e que Deus tem a dizer para você hoje é o seguinte: você pode estar até cansado, desgastado, ferido, até com dificuldade de acreditar, de crer. Ele tem misericórdia de você, e por causa da misericórdia Ele opera. Você pode aplaudir teu Senhor? Nunca Ele vai negar a sua misericórdia. Nunca Ele vai dizer não, não tenho misericórdia, fica na mesma. Nunca Ele vai dizer: você me desafiou, agora vai ficar aí chorando, sofrendo por mais 20 anos. Não! A palavra misericórdia tocou em Jesus. Jesus só falou: olha, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer. Aí aquele homem disse: o problema está aqui. Aí ele fez uma oração: acrescenta, Senhor, em mim, na minha falta de fé. Nunca as coisas vão ficar sem ser resolvidas quando o seu diálogo é com Jesus.
A conversa com Jesus resolve. Ainda que você chegue muitas vezes exaltado, nervoso, cansado, com dificuldade de crer, mas se você ficar ali nos pés do Senhor, Ele vai respondendo e Ele vai mostrando para você o que é que você tem que fazer e vai chegar no resultado. Alcancei a graça e a misericórdia, a bênção está aqui. Amém? Assim é o nosso Deus. Também quero ler com vocês em Marcos 40, 46 até o 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Jesus disse: Ânimo, levante-se. Ele o está chamando, a pessoa que Jesus mandou trazer ele. Versículo 50. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse era um cego. Claro que ele sabia que Jesus estava operando grandes milagres. Com certeza, chegou até ele a notícia de que Jesus ia passar por ali. Naquele tempo não tinha tanto caminho que nem tem hoje em São Paulo. Eram poucos os caminhos para se deslocar de um lugar para o outro. E aquele cego ficou ali. Quando ele começou a ouvir o barulho da multidão, talvez gente glorificando a Deus, talvez gente chorando, pedindo compaixão, talvez pessoas xingando o Senhor, porque tinha isso, blasfemando contra Ele, expulsando Ele. Aquele cego começou a gritar. Foi interrompido, mas não parou. Foi colocado em empecilho, mas ele continuou. Até que Jesus mandou chamá-lo e disse para ele: a tua fé te curou. Aí eu poderia dizer para você assim, sabe? A regra é a seguinte: você tem que clamar mesmo. Você tem que ir para a presença do Senhor e clamar muito se você quiser receber a bênção de Deus. Porque esse cego fez isso. Foi maravilhoso. E se você está aqui hoje clamando a Deus, eu digo que Deus ouve e resolve. Amém? Se você veio à casa do Senhor, por quê? Porque o teu coração te explicou que na casa do Senhor há milagre, a bênção, a cura, a vitória, a solução, a transformação, a salvação. E você está aí clamando a Deus, você está fazendo o correto. Deus opera quando nós o clamamos, amém? Quando nós vamos até a sua presença e temos o objetivo. Mas e aí, como é que eu faço? Quando eu vou lá para Marcos 5, 1 a 15, que diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse:
que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Choqueremaia sochederenai. Chomamaeva lavassou. Esse homem procurou Jesus? Não. Esse homem foi atrás de alguma multidão onde Jesus estava? Não. Ele estava isolado, louco, sem juízo, endemoniado, se mutilando. Era uma pessoa que ninguém queria ter por perto. Indesejável, mal amado, mal querido, longe de tudo. A casa dele era sepulcro, o território dele cemitério. E ele gritava, uivava. Quando viu Jesus, aquele homem se prostrou. Ele se prostrou porque o espírito dele queria o Senhor. Porque a própria alma dele não aceitava aquela condição. O diabo reconhece que Deus é Deus. O diabo sabia que aquele era Jesus, aleluia. Porque quando o diabo toma a boca dele, diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Como é então que eu posso dizer para você que a regra é você vir para a casa de Deus e clamar? Se esse homem estava num cemitério, exilado, isolado, endemoniado, não declarou que queria o Senhor, não pediu para ser curado, não pediu para ser liberto. Porém, ele foi o motivo de Jesus ir para lá. Porque dentro dele tinha um espírito que clamava. A voz dele não pronunciava o que ele queria. Mas do íntimo dele, ele queria ser liberto. E o que aconteceu? Jesus largou ele daquele jeito? Não. Versículo 9 diz: perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Quando eu vejo o que esses demônios fizeram com os porcos, eu enxergo o quanto que o Senhor guardou aquele endemoniado. Porque aqueles demônios não queriam manter aquele homem preso no cemitério, no sepulcro. O diabo queria matá-lo. Amém? Queria matá-lo. Ele não estava salvo. Eu digo sempre para os jovens: o diabo não quer matar o salvo. Ele não quer matar eu. Vou direitinho para o céu. Aí que ele me perdeu para sempre. Ele quer me tentar, me fazer cair. Ele quer fazer eu perder minha salvação. Aí depois, meu filho, que você caiu, você está correndo um sério risco de morrer. O diabo quer matar os não salvos. Se você está salvo, você não tem que ficar preocupado que o demônio quer te matar. Você tem que ficar preocupado e não cair nas tentações dele. Amém? Não cair nas ciladas dele.
Porque muitos caíram na cilada dele e não teve tempo de se levantar. Dali da cilada já foram para o inferno. Então você tem que se manter salvo. Porque enquanto você estiver salvo, você só vai a hora que Deus te chamar. Amém? O salvo só sobe a hora que o Senhor falar, vem. Aí acabou. Oh, delícia. Que bênção. E no dia que o Senhor me chamar, não tem chororô. É para pular e dançar na presença de Deus, porque meu filho não vai adiantar chorar, não. E nem pedir para Jesus me ressuscitar, não, que eu não vou gostar dessa oração. Do céu é uma delícia. Quem foi para lá, nada que chama mais atenção. O problema é que passa muito rápido o tempinho que a gente está lá. Deus já devolve a gente muito depressa. Aí fica aquela coisa de, sabe aquela cara de, porque Deus não me quis. Então, assim, se um dia eu estiver indo para a glória, deixa eu ir para a glória, que é bom demais. Amém? Esses dias, o Senhor levou o pai do pastor Aguinaldo para a glória. Quanto tempo doente, né, pastor? E assim, Deus ministrou para mim que o pai dele estava enfermo, ia ser salvo pelas ministrações do pastor, e ia ser preparado pelo Senhor, depois o Senhor ia levá-lo. Quando Deus ministra isso, bom, irmãos, se Deus vai levar um salvo, amém, não tem coisa melhor. Aí chegou, num dia, acordei de manhã, comecei a me lembrar do dia que o Senhor me avisou que ia levar a mamãe, e tudo que aconteceu, eu comecei a sentir tudo aquilo de novo. Comecei a sentir as mesmas coisas, começou a vir muito a minha lembrança, aquela situação, né, de eu preparar a mamãe, fazer tudo o que ela quis, ela quis que eu ungisse ela todinha depois do banho. Foi maravilhoso ver minha mãe partir para o Senhor. Ele partiu no meu colo, olha que delícia. É duro, mas é maravilhoso. Ao mesmo tempo que é dolorido, é grandioso. E aí, então, eu falei, eu vou ter com o pai do pastor. Aí pedi para ele se eu podia ir. Ele falou, pode, pastora, está liberado, visita a qualquer hora. Aí fui com a esposa dele. Aí cheguei lá, falei o nome dele completo e falei para ele ir voar. Se ele estava salvo, para ele abraçar o abraço de Deus. E o pastor também ali orou junto. E quando foi naquela mesma noite, Jesus o levou. Ele foi para a glória. Lógico que o pastor sofreu, chorou, se deve sentir saudade. Chegar dia dos pais vai sentir um vazio. É estranho a gente ficar sem pai. Sem pai, sem mãe, é um negócio tão horroroso. A gente não tem para quem dar presente, é esquisito, né? Antes, quando tem, a gente acha ruim que tem que gastar. Depois que não tem, aí a gente fica naquela coisa mais besta, irmãos. É muito ruim. Né? Aí, Deus levou. Sabe, irmãos, porque quando Deus vai levar, o diabo perdeu. Porque um dia, todo mundo vai ter que dar a Deus, é isso aqui mesmo. Então, assim, a pessoa está de idade, está sofrendo, sabe? Se entregou para Jesus. Para que ficar nesse inferno aqui, nessa sala de espera do inferno para alguns? Para mim, é uma sala de espera do céu, porque eu estou esperando o céu e eu vivo dentro da igreja, então tá bom. Amém? Mas para muitos isso aqui é sala de espera do inferno mesmo. Então, amados, quando aquele homem estava naquele lugar de morte, de morto, mas dentro dele tinha algo vivo, e que queria uma vitória, uma cura, uma libertação, fez com que, presta atenção, Jesus ouvisse uma palavra que nunca tinha saído da boca dele. Jesus ouviu o choro, o clamor do Espírito. E Jesus foi ali e fez aquela obra na vida dele. Muitos de vocês, presta atenção, pode estar enfrentando uma situação que você não quer. Hoje, tem muita gente exilada, isolada, no meio de uma multidão.
Tem muita gente sentindo solidão no meio de uma casa com um monte de parentes. Porque não se sente compreendido, não se sente amado, não vê ninguém investindo na sua vida. Se sente completamente só no meio de uma casa que tem um monte de pessoas. Tem muitas pessoas que dormem na mesma cama com a outra, mas sentem uma distância de quilômetros. Porque não há convívio de alma. Não há envolvimento emocional. Não há envolvimento de coração, de sentimento. Não há cumplicidade, não há amor. Orie malabastou. E o homem nasceu para amar e ser amado. Se ele não amar e ser amado, ele se sente só. Não adianta. Talvez seja assim sua situação. E talvez você nem diga para ninguém. Talvez vira dias e entra dias e você continua, não faz de conta que está tudo bem. Mas lá no seu espírito tem um gemido. Lá na sua alma tem um clamor. Jesus, muda isso. Me socorre. Muda essa situação. E sabe o que acontece? Jesus vai até você. Jesus vai. Comigo aconteceu quase igual o Gadareno. Acho que eu tinha um pouco menos de demônio que ele. Não queria Jesus na minha cabeça, era uma coisa, mas lá dentro de mim eu queria a salvação. Só não sabia se era daquele jeito que Luiz me falava. Mas no dia que eu fui para o cemitério para me matar, e não deu certo, que eu voltei, me joguei dentro do meu quarto, chorei muito, e minha alma queria que fosse diferente minha vida. Não pode ser que vai ser assim para sempre. O Senhor foi ali onde eu estava. O Senhor me visitou. Eu sozinha. Ele começou a falar poderosamente comigo. E eu sabia que aquilo era sobrenatural. E eu me entreguei para o Senhor inteiramente. No dia seguinte, aquela pessoa que queria morrer, naquela quarta-feira, na quinta-feira, não queria nem fechar o olho para dormir, porque estava amando a vida. Porque estava vendo tudo diferente e maravilhosamente, porque o Senhor fez a operação. Deus está operando na sua vida. Talvez você não está nem sabendo como e o quanto, mas eu sei que está, aleluia, e você vai testemunhar do que Ele fez esta noite. Você pode aplaudir o Senhor. O diabo não te matou, porque Deus tem guardado você e te preservado para a salvação, para a libertação, para o encontro glorioso com Ele. Amém? Do mesmo jeito que Ele não conseguiu matar esse gadareno aqui, não matou você ainda. Porque lá no ventre da sua mãe, aleluia, o Senhor escolheu você, marcou você, escolheu te amar. Aleluia. Ei, amastória, manaias. Você pode ter feito coisas terríveis. Você pode ter usado máscaras para cá, para lá. Mas por nenhum momento o Senhor se apartou de você. Por isso que você não morreu. Você já foi em lugar de morte. E pessoas que fizeram as práticas tuas morreram. Mas você está aqui porque o Senhor te preservou. Aleluia. Te visitou, te trouxe. Porque o amor do Senhor é incondicional. Você quer aplaudir o teu Senhor? Aleluia. Vamos lá para João 11, vou correr. João 11, 17 a 22 diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura.
Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Falei estádio, todo mundo já lembrou do estádio do Corinthians, não é nada disso, viu? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei se ela estava cobrando a presença do Senhor. Se ela estava dizendo, olha, o Senhor falhou, não veio, e meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estava vivo. Eu não sei se ela estava falando isso para mostrar alguma mágoa. Porém, ela declara, mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela tem aquele todo diálogo com Jesus. Jesus fala de ressurreição, ela mostra que conhece a palavra de Deus. Porém, ela disse isso para Jesus. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Marta mostra para nós? Que ela tinha intimidade com Jesus. Jesus estava sempre na casa deles. Jesus era íntimo de Marta, Maria e Lázaro. Jesus até corrigia. Um dia Marta até falou, Senhor, o senhor não fica incomodado de me ver trabalhando desse jeito e minha irmã aí sentada, batendo papo com o senhor? O senhor acha que está certo isso? Isso é coisa de quem é íntimo. Não é? Nós sabemos que Jesus ressuscitou a Lázaro. Amém? Deu ele novinho em folha de volta para elas. Mas em João 8, 5 a 10, acontece algo assim. Porque eu podia falar assim, você tem que ficar íntimo de Jesus para ele operar um milagre na sua vida. Amém? Olha lá, Jesus só operou milagre na vida de Lázaro porque Marta, Maria e Lázaro eram íntimos dele e ele estava sempre na casa deles. Mas quando chega lá em João 8, diz, a partir do versículo 5, entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O que aconteceu? Versículo 8, respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Uma fala assim, se o Senhor estivesse na minha casa, meu irmão não teria morrido. E Jesus cura Lázaro, ressuscita Lázaro, entrega ele curado, salvo, são, vivo. O outro não tinha intimidade com Jesus, que nem Marta e Maria tinham. Não eram conhecidos. Era um centurião e Jesus. Nem o nome do cara aparece aqui. Aí o que acontece? Ele fala assim, não precisa ir na minha casa. Fala só uma palavra e o meu servo vai ser curado. E o que aconteceu com o servo? Foi curado. Você quer aplaudir o Senhor? Uai, qual é a regra? Que situação? Como nosso Deus é glorioso. Aquele lá não exigiu que o Senhor fosse na casa dele. Pediu só uma palavra. Marta, Maria eram mais exigentes. Queriam que Jesus estivesse ali. Viesse visitar, mandou recado. Aquele homem só foi ao encontro. Aleluia. Só que ele declara que ele reconhecia que Jesus tinha autoridade. Aquelas duas eram íntimas de Jesus, mas não via o quanto de autoridade o Senhor possuía. Amém? E aquele homem sabia o que era autoridade. Ele mesmo fala, eu sou autoridade e sei que o Senhor também é.
Do jeito que eu mando, o Senhor também manda. Então, o Senhor manda uma palavra lá e a doença vai ter que te obedecer, porque a enfermidade é serva sua e não é senhora sobre ti. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Mateus 9, 18 a 25 diz: dizendo-lhe ele essas coisas, diz que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Queridos, um dizia: vem para minha casa. Ele traçou até para Jesus como é que Jesus tinha que fazer. Ele disse: olha, o Senhor vai vir, vai impor a tua mão sobre a minha filha e ela vai viver. Às vezes você é assim, você fala: Senhor, o Senhor tem que pegar o meu marido, dar um susto nele, faz ele trombar, destruir tudo aquele carro, para ele criar vergonha na cara, prender. Se a gente dá a receita, como é que Deus tem que fazer? Não é assim? Fala assim: Senhor, esse telefone tem que tocar, e aquele emprego que eu fui lá e dei a entrevista, tem que me trazer a notícia que eu consegui a vaga. Mas, às vezes, você pode ser que nem essa mulher. Não disse nada para o Senhor, nenhuma palavra. Nada. Ela falou com ela mesma: se eu só tocar, eu vou ser curada. Ela pôs para ela a forma. Eu vou ter que fazer assim. E aí o milagre vai acontecer. Feche os seus olhos. E Jesus, do mesmo jeito que ressuscitou a filha de Jairo, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jairo começou a dizer para Jesus como é que ele tinha que fazer. E a mulher do fluxo de sangue colocou como ela tinha que fazer. Continua com os seus olhos fechados. Sabe? A regra é que não tem regra. A fórmula é não a fórmula. Cada um é cada um diante do Senhor. Deus não vê como o homem vê. Deus respeita o seu temperamento, seu jeito de ser. É tão difícil para a gente entender todos os temperamentos, todas as formas de ser de cada pessoa. Ai, como a gente julga que um merece, que o outro não merece. Como a gente tem a mania de tecer conceitos sobre as pessoas. Mas Deus, depois de mais de um ano de eu ter ministrado aquele domingo, hoje me manda aqui para falar para você: olha, que Ele está resolvendo, que o milagre está acontecendo.